E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos operadores mais conhecidos do SQL, o IN. Muita gente usa ele só para o básico, sabe? Mas a verdade é que por trás daquela simplicidade existe um poder estratégico gigantesco, capaz de mudar o jogo nas suas consultas. A nossa missão hoje é exatamente essa: ir muito além do óbvio e destravar todo o potencial que o IN esconde. Para isso, nosso roteiro está bem definido. A gente começa com o básico, só para todo mundo ficar na mesma página. Depois, vamos subindo o nível, criando filtros mais inteligentes, entrando no mundo das subconsultas, que é onde a mágica acontece, falando sobre os cuidados e as melhores práticas, e no final, a gente vai ver como tudo isso muda a nossa forma de pensar em SQL. Então vamos lá. Primeiro de tudo, simplificando com o básico. Como sair de um monte de ORs e chegar em um comando muito mais limpo e elegante. Olhe só o contraste aqui nesse slide. É gritante. Do lado esquerdo, a gente tem aquele jeito clássico, né? Categoria igual a X, OR categoria igual a Y, OR e por aí vai. Funciona. Claro que funciona. Mas fica um código verboso, poluído. Agora, olha à direita. A elegância do IN. Where categoria IN XYZ. Pronto. A intenção da consulta fica óbvia na hora. É sobre isso que estamos falando. Clareza e eficiência. E o conceito por trás é super simples. Como dá para ver aqui no código, o operador IN basicamente pergunta para o banco de dados: "Ei, o valor dessa coluna pertence a essa lista aqui?" Então, quando a gente roda esse select, estamos pedindo de forma direta: me traga todos os produtos cuja categoria esteja dentro da lista: eletrônicos, informática, telefonia. A lógica é direta, sem rodeios. Beleza, o básico está dominado, mas a verdadeira força do IN aparece quando a gente começa a combinar ele com outros operadores, como o AND e o OR. É agora que o jogo começa a ficar sério e a gente consegue construir filtros com uma precisão cirúrgica. Imagina só um cenário bem real do dia a dia. Alguém pede um relatório de vendas, mas não é qualquer venda. Tem que ser de cidades específicas, só para algumas categorias de produto e, ainda por cima, só as vendas com valor alto. Como a gente monta uma consulta assim de um jeito que seja eficiente e fácil de entender depois? E aqui está a solução. Olha que beleza a estrutura desse código. A gente usa um IN para resolver a lista de cidades, conecta com um AND, usa outro IN para a lista de categorias e, por fim, o filtro de valor. Cada IN resolve um pedaço do problema de forma limpa e o AND vai juntando tudo. A consulta vira quase uma receita, fácil de ler e de dar manutenção. E aqui vai uma dica de ouro, pessoal. Sério, a formatação do código não é frescura, é fundamental. Alinhar as cláusulas IN e quebrar as linhas entre as condições AND ou OR, como está mostrado aqui, pode parecer um detalhe besta, mas faz uma diferença brutal na hora de voltar nesse código daqui a 6 meses. Código legível é sinônimo de produtividade. Bom, agora a coisa vai ficar realmente interessante. E se a lista de valores que a gente quer comparar não for fixa? E se o próprio SQL pudesse criar essa lista para a gente, dinamicamente? É aqui que a gente entra no poder das subconsultas com o operador N. Olha só esse exemplo. A mágica toda acontece ali, dentro dos parênteses. A consulta Select ID Cliente from Pedidos é executada primeiro. O que ela faz? Gera uma lista, na hora, com o ID de todos os clientes que já fizeram algum pedido. Aí, a consulta principal, a de fora, pega essa lista e usa como filtro na tabela de clientes. É como se uma consulta estivesse trabalhando para outra. Mas como é que o banco de dados pensa para fazer isso? É um processo bem lógico, em 3 passos. Primeiro, ele resolve a subconsulta, a que está dentro. Pega o resultado dela, que é a nossa lista. Segundo, ele entrega essa lista para o operador IN. E terceiro, a consulta de fora usa essa lista que acabou de ser criada para fazer o filtro final. O SQL está automatizando o trabalho para a gente. Vamos ver mais um caso prático. Para fixar bem, queremos saber todos os produtos que já foram vendidos em São Paulo. A subconsulta vai lá na tabela de vendas, pega todos os IDs de produto vendidos na cidade. Aí a consulta principal usa essa lista para buscar os nomes desses produtos na tabela de produtos. O IN cria uma ponte lógica entre as tabelas, e muitas vezes de um jeito bem mais intuitivo que um join complexo. Certo, ficou claro que usar IN com subconsultas é incrivelmente poderoso. Mas, como dizem por aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, agora vamos falar sobre alguns cuidados e as melhores práticas para garantir que o nosso código seja não só poderoso, mas também eficiente e seguro.
É preciso ficar de olho em 3 armadilhas bem comuns. A primeira, desempenho. Se a sua subconsulta retorna milhares ou milhões de linhas, a query pode ficar lenta para caramba. Nesses casos, um join pode ser uma alternativa melhor. A segunda, valores nulos. Essa é uma pegadinha clássica. Se a lista do in tiver um valor nulo, o resultado pode não ser o esperado. E a terceira, legibilidade. Começar a alinhar uma subconsulta dentro da outra vira um código macarrão, quase impossível de entender e dar manutenção. E que tal criar filtros que se atualizam sozinhos, hein? Olha que legal isso. A gente pode combinar o in com funções. Nesse exemplo de código, a subconsulta usa a função curDate para buscar dinamicamente os clientes que acessaram o sistema nos últimos 30 dias. A lista do in muda todo dia automaticamente, sem precisar mexer em uma linha de código. Isso é automação na veia. Então, para a gente fechar esta parte, vamos fazer um resumo rápido das boas práticas. Usar in para deixar múltiplos ORs mais limpos. Combinar com AND e OR para filtros mais poderosos. Usar subconsultas para listas dinâmicas, mas sempre testar a performance contra um join se a lista for muito grande. E tomar cuidado com valores nulos. E agora a gente chega na nossa conclusão, que é menos sobre um comando específico e mais sobre uma mudança de mentalidade. É sobre enxergar o in não apenas como uma parte da sintaxe, mas como uma ferramenta de raciocínio lógico dentro do SQL. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. O in deixa de ser só uma palavra-chave e vira uma forma de expressar uma lógica. E em vez de ficar falando para o banco, verifique isso, ou aquilo, ou aquele outro, a gente diz de forma muito mais elegante, verifique se este item pertence a este universo de possibilidades. E essa é a ideia final. Dominar o uso do in, principalmente com subconsultas, é um passo enorme para se tornar especialista em SQL. O nosso código deixa de ser uma listinha de tarefas para o banco executar e passa a ter um raciocínio próprio, autônomo, para encontrar as respostas que a gente precisa. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa análise técnica de hoje. Mas é claro que a conversa não para por aqui, ela continua lá nos comentários. E olha, se essa análise aprofundada do operador in trouxe alguma ideia nova ou clareou algum ponto, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho é com o engajamento. Deixar uma curtida ajuda demais o conteúdo a chegar para mais gente, compartilhar com colegas fortalece a nossa comunidade e, claro, deixar uma sugestão de tema nos comentários ajuda a gente a criar o que realmente interessa. E se inscrever no canal, claro, para não perder os próximos conteúdos. E por falar em comunidade, queria deixar uma pergunta no ar. A gente está pensando em criar uma área de membros, com conteúdos mais exclusivos, mais aprofundados. O que vocês acham da ideia? E qual seria um valor mensal que consideram justo por esse tipo de acesso? A opinião de vocês nos comentários vai ser super importante para a gente decidir os próximos passos. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até a próxima!